Estude de forma eficaz, melhorando a memória de longo prazo. A inspiração para todos os sucessos da minha vida vem do meu avô George. Sem ele eu nunca aprenderia todas as coisas de forma tão eficaz e alcançaria todos os sucessos que alcancei. O que você aprender aqui mudará sua vida de maneira inestimável se você colocá-lo em ação. Implemente essas dicas e você certamente terá sucesso. O sucesso é inevitável. O sucesso é comprovado. Implementei especificamente essas dicas para crianças adotivas no sistema escolar da Califórnia. Meus resultados que mais mudaram minha vida foram para uma família. Um aluno da terceira série que supostamente tinha, quero dizer, foi rotulado como tendo dificuldade de aprendizagem contar e dificuldade de prestar atenção na escola. Também uma irmã mais velha, aluna do 5º ano, com nível de leitura do 3º ano, indícios de potencial bullying e timidez em relação à aprendizagem. Quando entrei em casa, vi uma família amorosa e super gentil. Eu vi o menino buscando atenção pegando uma caneta apontada para bater no próprio rosto. O menino pegando um martelo e fingindo bater em si mesmo. O menino ameaçando se matar na terceira série. Mas por quê? Isso se deve a uma dificuldade de aprendizagem? Eu digo não. O que aprendi no dia 3 e em todos os outros dias. Este irmão e esta irmã são crianças absolutamente adoráveis, únicas e simplesmente atrasadas academicamente. O menino, enquanto estava na terceira série, claramente sofreu bullying porque não sabia o ABC e não sabia ler. A menina, enquanto estava na 5ª série, estava claramente atrasada em ciências, matemática e inglês. Especificamente mais de 2 anos atrasado para o inglês. Para os filhos adotivos, me concentrei no inglês. Eu soube pelo vovô. O inglês está ligado a tudo que você aprende na vida. Você não pode se destacar em ciências ou matemáticas sem saber ler. Eu comparecia todos os dias com entusiasmo e me concentrava em ler, escrever e conversar com eles o máximo de tempo possível. O menino estudava o ABC, depois os números e depois começava a ler palavras em 10 meses. A menina lia trechos, escrevia 10 vezes cada palavra que encontrava e conversávamos sobre palavras que ela desconhecia. Fizemos tabuada e divisão. Também apimentaríamos a experiência de aprendizagem com vídeos educacionais do YouTube. Do 3º dia em diante, nunca vi nenhuma deficiência real nesse menino. Ele sempre foi muito inteligente, trabalhador e gentil em todos os momentos. Se um professor ou colegas falassem em um idioma que você não conhece, você também nunca conseguiria prestar atenção neles. A raiz do problema era que alguém precisava sentar-se com ele e ajudá-lo a aprender o idioma para que pudesse interagir com as pessoas ao seu redor e se expressar na vida. Sonhei com ele avançando academicamente, mas esse aprendizado levou tempo. Eu diria que o levamos ao nível de 1ª ou 2ª série quando ele começou a não saber o ABC ou os números. Para a menina, ela pulou um nível na escola de matemática. Isso ocorre porque seu progresso em matemática permitiu que ela aprendesse o material mais rapidamente e superasse seus colegas. Isso não tem preço, já que ela começou aquele ano letivo academicamente atrasada e com medo de aprender. Ela sentava e evitava aprender. Trapacear parecia melhor do que aprender. Após 10 meses, ela pulou um ano em matemática, assistiu a vídeos educativos no YouTube quando não estávamos juntos. Começou a ler meus livros de mistério de Nancy Drew e começou a exclamar: "Quero ser uma mulher do clima quando crescer." Ela agora teve um sonho. Ela agora se identificava como sendo inteligente e alguém entre as melhores da turma. Ela sabia como estudar agora. Seu futuro agora é definitivamente brilhante. Ela sonha em seguir uma carreira gratificante na academia em meteorologia.
Foi tão bom ver que ela ama algo que eu também amo. Pude mostrar meus pontos fortes em ciências meteorológicas com base em minha especialização em meteorologia, mas também mostra vídeos legais sobre o que fazer em caso de tsunami, terremoto, incêndio e etc. Os vídeos despertaram uma paixão por aprender e sempre a levarão a estar melhor preparada em desastres naturais que podem acontecer com qualquer pessoa. As dicas aqui são: qualquer um pode fazer qualquer coisa que quiser também. Às vezes, todos nós só precisamos de uma ajudinha ao longo do caminho. Com a mentalidade certa, podemos alcançar o impossível. Podemos realizar nossos sonhos se nos dedicarmos a isso. Devemos simplesmente agir em direção a esses sonhos. Para todos aqueles que ensinei, implementei as dicas eficazes de estudo do meu avô. Não rótulo as crianças como tendo problemas negativos. Esses rótulos são profecias autorrealizáveis que realçam esse rótulo em suas vidas. Você retém as pessoas quando pensa menos nelas. Eu vi o potencial deles e quem eles são no fundo. Eu não julgo, apenas ensino. Eu apoio. Eu estarei lá para eles. Isso é tudo que eles precisam. Eles só precisam saber que você se importa. Eles só precisam do seu tempo. Como vovô sempre dizia, crianças não são ruins. Às vezes eles fazem coisas ruins. Não devemos rotular os outros com rótulos negativos. Em vez disso, deveríamos capacitar os outros e ver o seu potencial. Leia, escreva e fale sobre isso. Estudar efetivamente. O mais importante é que nos concentramos em ler, escrever e conversar sobre os tópicos que estávamos aprendendo. Quanto mais lemos, escrevemos e falamos, mais você aprende hoje e a longo prazo. Com base nessa percepção, acredito firmemente que pessoas inteligentes falam sozinhas. Ao falar consigo mesmo em voz alta, você se permite aprender as informações mais profundamente e compreendê-las melhor. Prazer e entusiasmo são importantes. Você também aprende com mais eficiência quando está se divertindo. É por isso que aprender no YouTube pode não ter preço. Seus olhos se abrem para as coisas do mundo ao seu redor de uma forma divertida, no assento do seu treinador. O YouTube não tem preço e é gratuito. É também por isso que adoro o Medium.com. Custa $5 por mês e oferece conteúdo legível infinito que pode ser reproduzido para você como um audiolivro. O poder de escrever 10x cada. Na escola, sempre odiei escrever 10x cada. Para minha aula de história da 6ª série, eu escolheria ir ao banheiro para evitar nosso tempo de silêncio. Na 8ª série, eu nunca consegui entender por que um dos meus professores favoritos, o Sr. Buff, nos fazia sofrer escrevendo 10x cada palavra na aula de inglês. Meu avô me ensinou o poder de escrever 10x cada. Ele explicou simplesmente pela primeira vez na minha vida, que escrever 10 vezes cada forçava seu cérebro a aprender o material e armazená-lo como memórias de longo prazo, para que você não o aprendesse hoje temporariamente, mas também aprenda a longo prazo para sempre. Essa dica de que escrever especificamente permite imaginar as palavras no papel. Ele permite que você ganhe memórias de longo prazo e aprenda tudo como memórias de longo prazo. Ainda este ano, visitei meu HS e brinquei dizendo que o Sr. Buff era tão horrível. Ele fez todos nós sofrermos escrevendo 10 vezes cada um o dia todo. Agora eu ensino e faço meus filhos sofrerem escrevendo 10 vezes cada um o dia todo. Hoje, o Sr. Buff não ensina inglês na 8ª série. Ele é o diretor da Paz, minha escola. Ninguém nunca me explicou o poder de escrever 10x cada, exceto o vovô. Se ele nunca o fizesse, a vida nunca mais seria a mesma. Posso nunca ter aprendido tudo o que aprendi. Posso nunca ter alcançado todos os sucessos alcançados.
Talvez eu nunca tenha superado os obstáculos que tive que superar. Talvez eu nunca tenha ensinado outras pessoas a fazer o mesmo. Outros podem nunca ter superado as adversidades da vida, tudo como faço todos os dias. O poder de tudo isso muda vidas e não tem preço. Gosto de brincar, mas espere, tem mais. Escrever foi como sobrevivi ou me destaquei nas aulas de cálculo. Sempre sobrevivi ao Calc 1, Calc 2 e equações diferenciais, mas acertou em cálculo multivariável e estatística. Quando vi meu colega de quarto implementando dicas de estudo que meu vovô aprovaria, fui rápido em copiá-la. Meus esforços valeram a pena e me ajudaram a superar os outros ou simplesmente a sobreviver às aulas. Esta ação que ela fez incluiu: reescreva suas anotações antes dos exames. Como você estuda matemática? 10x cada simplesmente não funcionará. O que funciona é reescrever suas anotações antes dos exames para incorporar essas informações em seu cérebro a longo prazo. Assim, como dizia o vovô, ao escrever coisas você ganha essa memória de visualização e um nível mais profundo de compreensão. Ele permite que você veja as palavras no papel em seu cérebro. Você pode visualizar o que está escrevendo quando olha para cima e pensa. É como quando você lê um livro e visualiza a história como se fosse real. Você vê todas as coisas que o autor descreve. Você vê os papéis, o carro e como o lápis amarelo caiu da mesa. Caiu lentamente meio usado. Você pode ver isso. Parece real em sua mente. Cada detalhe. Visualize o que você lê. Como dizia o vovô, a melhor forma de aprender e ler é visualizar tudo o que acontece na história como se fosse real. O tamanho da sua escrita e o espaçamento são importantes. Sim, agora sabemos que para estudarmos eficazmente devemos ler, escrever e falar sobre as coisas. Sempre gosto de dizer, para fazer as coisas melhor, faça isso cedo e com frequência. Certifique-se de aproveitar o processo de aprendizagem. Reescreva notas ou escreva coisas 10x cada. Visualize tudo que você lê e aprende. Também é importante não fechar a mente para aprender escrevendo bem pequeno, escrevendo em papel com linhas ou escrevendo em papéis com linhas bem espaçadas. Ao escrever pequeno, sua mente também não será capaz de visualizar as informações e você não será capaz de aprendê-las com a mesma eficácia. Quando reescrevo minhas anotações, escrevo todas em papel de impressora. Coloco tudo em um fichário à prova d'água comprado por $1,25 na árvore do dólar. Eu escrevo meus diagramas, desenho setas ligando coisas e destaco informações para me divertir. Pessoas ao longo da minha vida, pude vê-las olhando para mim com confusão e potencial julgamento. Eles não conseguiam entender por que eu fazia anotações dessa maneira. Mas novamente escrevi notas desta forma porque o vovô sabe o que é melhor, e provei que isso me permite aprender de forma mais eficaz a longo prazo. Desenvolva sua capacidade de estudar por longas horas. Como diz o vovô George, se você deseja aprender e se destacar academicamente, você deve desenvolver sua capacidade de estudar por longas horas. O que o diferencia dos outros é a sua capacidade de aprender. Com tempo e prática você poderá se acostumar a estudar mais horas, o que o ajudará a consumir uma quantidade maior de informações em comparação com as pessoas ao seu redor. Se você realmente deseja se destacar na vida, desenvolva sua coragem. Aumente sua persistência. Aumente sua resiliência. Desenvolva sua capacidade de ir além e fazer mais. Viva sua melhor vida. Faça o seu melhor. Não se intimide com o trabalho duro. Faça tudo o que puder pelas pessoas e coisas importantes para você. Para se destacar na vida, você deve dedicar tempo. Eu recomendo mudar sua mentalidade.
Em vez de focar, subir a colina correndo 5 vezes, você deve se concentrar no fato de ter subido a colina várias vezes durante um total de 30 minutos. Ao definir seus objetivos com base em prazos e dedicar o tempo necessário para alcançá-los, você acabará fazendo mais. Você acabará conseguindo mais. Você pode até se surpreender e conseguir o que os outros consideram impossível. Estude com eficiência. Trabalhe de maneira mais inteligente e não mais difícil. No ensino médio, estudei 10 horas na noite anterior ao exame para obter nota 79. Meu amigo estudou menos de 2 horas para tirar 82. Eu ficaria chateado, porque todo o meu esforço não me leva a lugar nenhum. Sempre fui um trabalhador esforçado. Eu me destaquei por causa do trabalho árduo e da dedicação a tudo que faço. No Surrey Maritime College, uma academia, pela primeira vez alguém me admirou pela mesma coisa. Estávamos todos fazendo um teste de conceitos de meteorologia. Todos da mesma forma me olharam de forma estranha por causa das minhas anotações. Uma garota perguntou com inveja: "Como você se saiu tão bem neste exame sem estudar nada?" Minha resposta: faço anotações em aula. Minha aula de biologia, física e química de nível superior, nosso professor passou toda a aula escrevendo no quadro para nos ensinar o material. Sou excelente em química porque o vovô me ensinou química e aprendi que adoro, mas também faço anotações e as reescrevo. Nosso professor elogiou: "Alissa, você se saiu melhor naquele exame, e se saiu melhor do que os outros em geral." Porque os alunos passam a vida vendo um professor escrever toda a aula no quadro, e espera aprender tudo sem escrever nada. Pode ser ignorância, pode ser preguiça, pode ser que eles simplesmente não entendam o poder de escrever as coisas. Se outras pessoas fizessem anotações diligentemente ou as reescrevessem antes dos exames, eles também seriam bons em suas aulas com o mínimo ou nenhum estudo. Boas notícias para você! Você pode implementar tudo isso que levou mais de uma geração para praticar e aprender. Impagável. Manter processos de aprendizagem ativos. Em vez de simplesmente ler e destacar, envolva-se mais profundamente no material por meio de técnicas de aprendizagem ativa, resumindo, explicando e ensinando o conteúdo a outra pessoa. Leia, escreva e fale sobre tudo. Faça anotações. Reescrever notas. A repetição nos ajuda a aprender coisas. Sim, estou repetindo e resumindo propositalmente as dicas inestimáveis para você. Inteligência não é a capacidade de armazenar informações, mas de saber onde encontrá-las. Albert Einstein. Claro, todos nós sabemos muitas coisas. Somos todos todo-poderosos e sabemos tudo o que há para saber. Na verdade, a verdadeira inteligência não é o que você conhece. Em vez disso, baseia-se na sua capacidade de encontrar respostas para o que você não sabe. Não saberemos todas as respostas na vida. Mas, como vovô gosta de dizer, com alguma pesquisa, a resposta para quase tudo. Seja um pesquisador mestre na vida. Saiba como encontrar informações confiáveis e respostas para suas dúvidas. Veja tudo que você aprende. Aprenda tudo que você sabe com aqueles que são mais sábios que você. Na verdade, a verdadeira inteligência não é o que você conhece. Em vez disso, baseia-se na sua capacidade de encontrar respostas para o que você não sabe. Não saberemos todas as respostas na vida. Mas, como vovô gosta de dizer, com alguma pesquisa, a resposta para quase tudo. Seja um pesquisador mestre na vida. Saiba como encontrar informações confiáveis e respostas para suas dúvidas. Veja tudo que você aprende. Aprenda tudo que você sabe com aqueles que são mais sábios que você. Figura Twitter. Aprenda com especialistas.
Aprenda com quem é especialista e já alcançou o sucesso que você sonha. Se você deseja se destacar nos esportes, aprenda com os olímpicos. Aprenda com os melhores e comprovados do mundo. Porque adoro aprender com o vovô. Ele é especialista em física, química, matemática e engenharia. Ele serviu abnegadamente nas Forças Armadas e como professor de física por muitas décadas. Você pode dizer apenas por conhecê-lo que ele é o melhor em tudo o que faz. Ele é o melhor professor que já tive na minha vida. Ele me ensinou tudo o que eu precisava saber sobre como estudar com eficácia geometria, trigonometria, química, física e vida. Figura, os segredos do universo. Organize as informações e vincule-as a outras coisas que você conhece. O objetivo acima também era esclarecer. De fato, sabemos muitas coisas. Nós somos maravilhosos. Sabemos mais do que você imagina. Como diz o vovô George, quando você está aprendendo algo novo, você aprenderá melhor as informações ao formar uma lista, organizar as informações e criar links dentro de seu cérebro, ligando novas informações aprendidas com coisas que você já sabe. Ao fazer essas ligações, também conhecidas como comparar e contrastar coisas, você se permite aprender as coisas de forma mais eficaz e também aprendê-las para sempre. Figura, Pinterest. Use mnemonicos divertidos para memorizar coisas. As pessoas usam mnemonicos para memorizar coisas porque pode ser divertido e cria comparações e simplifica as informações para que você possa memorizá-las com mais facilidade. Memorização através da repetição. Lembre-se de como ler, escrever e falar sobre as coisas desde cedo e muitas vezes melhora o aprendizado de informações a longo prazo. Bem, para memorizar coisas a curto prazo quando você não tem papel ou caneta, você pode repetir as palavras e frases mentalmente ou em voz alta verbalmente. Figura, definir cotações. Esta é uma ótima dica no Buca Militar. Aprendi muitas curiosidades rapidamente e deixei escapar tudo de forma assertiva quando o nosso quadro gritou para que falássemos sobre esses itens de conhecimento. O único problema é que hoje não consegui contar metade do que memorizei há muito tempo. Talvez eu devesse ter ouvido o vovô e anotado tudo. Isso ou talvez eu não tive tempo para isso. Os militares podem melhorar o aprendizado de informações no Bucan, promovendo o aprendizado de longo prazo durante todo o tempo que estiverem lá. Independentemente disso, os militares mostraram-me o poder de memorizar através da repetição. Figura, Statustov. Poder de lembrar nomes. Como Dale Carnegie costumava dizer, aprender o nome de alguém é uma das coisas mais importantes que você aprenderá ao conhecê-lo. Não deixe de usar essa dica para memorizar os nomes de quem você conheceu na vida. Todos se sentem mais apreciados e valiosos quando vocês dois se lembram e dizem seus nomes com frequência. Aprenda e pratique cedo e frequentemente. Se você quiser aprender, se você quer praticar esportes, se você quer se destacar na vida, há uma coisa que você deve fazer: pratique tudo cedo e com frequência. É tudo uma questão de tempo. Quanto mais você aprende ou faz, mais você aprenderá através do poder da repetição. Quanto mais cedo você olhar as informações, mais cedo você as dominará. Tudo anda de mãos dadas. Figura, Pinterest. Não faz mal dormir pensando nas coisas que você aprende, faz e prática. Gosto de pensar que estou aprendendo enquanto durmo. Estou visualizando. Eu estou pensando. Estou me recuperando. Acordo energizado e muito melhor do que quando fui dormir. Visualize sucessos. Você já viu atletas visualizarem seu esporte ou evento antes de praticá-lo? Como atleta, eu também faço isso. Recomendo a todos que desejam ter melhor desempenho acadêmico, atlético e em eventos profissionais.
Perceba os detalhes, mas entenda os conceitos. Certifique-se de prestar atenção aos detalhes para perceber os detalhes do que você está aprendendo. Para se destacar nos esportes, você deve se destacar na implementação das pequenas coisas. Você deve se destacar na implementação de técnicas e detalhes que podem passar despercebidos por outras pessoas. Mais importante ainda, compreenda os temas e conceitos gerais descritos pelo material. Entenda o propósito e a ideia principal. Qual é o propósito e as lições aprendidas com a leitura deste conteúdo? Quais são os principais pontos levantados? Geralmente isso está listado no título, primeiro parágrafo final e índice. Certifique-se de focar nessas seções de qualquer escrito literário. Teste-se. Na era moderna de testes padronizados excessivos que não fornecem necessariamente avaliações precisas de inteligência, certifique-se de testar-se em preparação para os exames. Se você fizer o teste, revise as respostas que escolheu incorretamente e refaça os testes repetidas vezes. Você pode melhorar suas pontuações e superar seus colegas. Mas, como descrevemos acima, este método de estudo é apenas uma dica de aprendizado de curto prazo. Sim, você pode ser aprovado no exame, mas provavelmente esquecerá essas informações no próximo ano se não seguir as outras dicas descritas acima. É por isso que vi que testes padronizados são antiprodutivos. Eles ensinam nossos jovens a passar bem em um teste, não como aprender e compreender o conteúdo para sempre. Que tal um advogado truque mental de vendas? Eu sou inteligente? Eu estudo com eficácia? Você consegue adivinhar corretamente? Sou um excelente candidato a testes padronizados? A resposta correta é não. Embora eu seja inteligente e altamente eficaz tanto no estudo quanto no aproveitamento das aulas na escola, não sou um bom candidato a testes padronizados. Posso memorizar informações rapidamente e acertar em testes, mas em testes padronizados eu estudaria indefinidamente para obter uma pontuação média estatisticamente. Isso ocorre porque você deve falar o idioma do teste. Isso significa que os testes padronizados são um bom indicador de QI? Para ter o melhor desempenho em testes padronizados, você deve responder da maneira que eles querem que você responda. Muitas vezes sou muito detalhista e considero todos os caminhos. Não termino os exames em tempo hábil. Sou forçado a fazer o meu melhor para fazer suposições aleatórias sobre todas as questões que não respondo. Adivinhe B e D. Se você é como eu, quando não consegue terminar um teste padronizado, selecione B ou D. Com base em todas as minhas pesquisas de vida que incluem SAT, GR e USAT, estatisticamente B ou D é o mais provável. A melhor maneira de fazer isso é selecionar B para todas as questões finais ou D para todas as questões seguintes. Dessa forma a sorte não afeta o placar. Caso contrário, você pode selecionar acidentalmente B, D, B, D, mas a resposta é na verdade D, B, D, B. Sim, você tem um chance em 5, mas estatisticamente B ou D lhe dará pontos grátis estatisticamente com mais frequência, sem a necessidade de realmente ler a pergunta. Algumas pessoas passam por exames padronizados difíceis como o SAT, restringindo a resposta e depois adivinhando muitas das perguntas. A melhor maneira de fazer isso é praticar os testes padronizados desde o início e muitas vezes por meio de repetição. Durma o suficiente. Lembre-se de que dormir ajuda você a aprender de maneira mais eficaz. Ajuda você a visualizar e aprender coisas enquanto dorme. Eu me saio melhor nas provas onde estudo, desisto de estudar, durmo e então priorizo os estudos principalmente pela manhã, quando meu cérebro está mais fresco e pronto para aprender. Você aprenderá mais e será mais produtivo pela manhã. Durma bem.
O sono permite que seu corpo recupere e consolide informações na memória de longo prazo. Certifique-se de obter um sono de qualidade para melhorar seu aprendizado e produtividade. Cientificamente, gosto de dormir de 7 a 8 horas seguidas, acordando ao nascer do sol. Dormir uma mistura de 15 minutos a 1 hora ou dormir 4 horas antes de passar muito tempo acordado. As sonecas do meio-dia que não impedem seus ciclos naturais de sono são úteis para a recuperação e uma vida saudável. Então não tenha medo dessas sessões de soneca reabastecedoras à tarde. Gerenciar o estresse. O estresse pode interferir no aprendizado e na memória. Pratique técnicas de gerenciamento de estresse para aprender de maneira mais eficaz. Alguns também argumentam que o estresse pode causar a motivação necessária para aprender e trabalhar mais. Portanto, este é bastante contraintuitivo. Basta fazer o que achar melhor. Eu pessoalmente evito e ignoro o estresse. Em vez disso, concentro-me em permanecer motivado. Coma bem e faça exercícios. Comer uma dieta saudável e praticar exercícios regularmente para melhorar a memória e a função cognitiva para que você possa aprender com mais eficácia na vida cotidiana. Faça o que for melhor para você. O estilo de aprendizagem de cada pessoa é diferente. Experimente diferentes técnicas para descobrir o que funciona melhor para você. Siga as dicas descritas para melhorar sua eficácia nos estudos e aprender coisas não apenas no curto prazo, mas para a vida toda. O aprendizado de longo prazo não tem preço. Este deveria ser o objetivo. Ao aprender coisas para sempre, você pode alcançar o sucesso acadêmico mais rapidamente. Aprender a longo prazo permite que você encontre sucessos que de outra forma não seriam possíveis. Certifique-se de permanecer motivado. Certifique-se de permanecer motivado e aprender de forma mais eficaz lendo, escrevendo e falando sobre tudo que aprender. Organizá-lo também o ajudará a aumentar seu aprendizado e compreensão a longo prazo. Showmop. Minha ferramenta de estudo favorita é o Showmop. Adoro como o Showmop transforma a comédia em uma representação muito clara e precisa de leituras muito complicadas. Minhas leituras favoritas incluíam lições aprendidas com a mitologia grega, como a Odisseia, bem como os Vigias, que você pode usar no YouTube para representações audiovisuais de histórias em quadrinhos. Uma lição aprendida da qual me lembrarei para sempre inclui: as pessoas conseguem, então sempre continuam querendo mais. Agora não tenho certeza de onde veio exatamente a citação, mas acho que foi da Odisseia, depois das aventuras através dos mares, quando todos estavam à mesa comendo com gula. Uma leitura favorita minha. Você notou como memorizei a citação com base nas imagens que antecederam ela? Divirta-se. Aprender é rápido e fácil quando você gosta. Não tenha medo de apimentar sua experiência de aprendizado com um pouco de diversão e comédia. Mergulhe profundamente nos tópicos e aproveite o processo. Imagine o enredo como um vídeo passando em sua cabeça enquanto você lê. Veja os sites e sinta as emoções que advêm da leitura. Esteja presente e aproveite a viagem. O artigo acima é dedicado ao meu incrível avô, que afeta para sempre a minha vida e a de outras pessoas. Ele sempre cita Albert Einstein, então aqui está apenas mais uma citação que todos deveríamos incorporar. Aprenda para sempre. Espalhe amor para sempre para aqueles ao seu redor. Viva sua melhor vida. Aproveite cada dia. As citações de Albert Einstein vieram extensivamente de The Secrets of the Universe e incluíam: acredito em intuições e inspirações. Às vezes sinto que estou certo. Eu não sei se sou. O importante é não parar de questionar. Curiosidade tem sua própria razão para existir. Existem apenas duas maneiras de viver sua vida:
É como se nada fosse um milagre. Outra é como se tudo fosse um milagre. A vida é como andar de bicicleta. Para manter o equilíbrio, você deve continuar se movendo. Embora eu seja um típico solitário na vida cotidiana, minha consciência de pertencer à comunidade invisível daqueles que lutam pela verdade, pela beleza e pela justiça evitou que me sentisse isolado. A ciência só pode florescer numa atmosfera de liberdade de expressão. Falo com todos da mesma forma, seja ele o lixeiro ou o reitor da universidade. Sou judeu por herança, sou suíço por cidadania e sou um ser humano por constituição. E apenas um ser humano, sem qualquer ligação especial a qualquer estado ou entidade nacional. Se você quer viver uma vida feliz, vincule-a a objetivos, não a pessoas. Não podemos resolver nossos problemas com o mesmo pensamento que usamos quando os criamos. Poucos são aqueles que veem com os próprios olhos e sentem com o próprio coração. Todo mundo é um gênio. Mas se você julgar um peixe pela sua habilidade de subir em uma árvore, ele viverá a vida inteira acreditando que é estúpido. Os grandes espíritos sempre encontraram oposição violenta de mentes medíocres. Imaginação é mais importante que conhecimento. O conhecimento é limitado. A imaginação envolve o mundo.